Boa noite a todos, que a graça e o cuidado do Senhor esteja sobre nós, amém? Vamos fazer uma oração para darmos início então a esse quarto dia, do nosso curso, para que Deus esteja nos direcionando. Oremos. Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome mais uma vez nesse dia e Te agradecemos pela vida, pela provisão, pelo sustento, também pela Tua bondade, pelo conforto do Senhor. E nós clamamos para que o Senhor continue a nos amparar, a nos fortalecer e nos abençoar de modo, ó Deus, que possamos a cada dia mais desejar servir ao Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, e também os irmãos que estão acompanhando pela internet, que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Nos abençoe nessa noite, nos dê um dia abençoado também aqui agora, ó Deus, no estudo, nessa sequência, ó Deus, que teremos no dia de hoje. Fique conosco, é o que clamamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje na nossa primeira aula, é a nossa primeira aula sobre Constituição e Ordem, Nós disponibilizamos lá para você, no grupo, o PDF do Manual Presbiteriano. Cada ano eles vão reeditando, e também colocamos lá a possibilidade de você adquirir depois isso através da editora presbiteriana. Hoje o objetivo nosso aqui nessa primeira aula é trazer uma visão geral desse manual, a divisão, algumas questões básicas, e aí depois numa outra aula que vamos aprofundar um pouco mais, considerando a leitura que os irmãos têm que fazer durante esse período, Aí a gente entra em algumas questões relacionadas à administração propriamente da igreja, na visão que a própria Constituição traz, que o Estatuto da Igreja traz, os princípios tanto de liturgia como o Código de Disciplina, aí a gente vai trabalhando conforme também a necessidade que os irmãos forem apresentando aí. Então, a igreja, como uma instituição, ela até para cumprir com as suas obrigações civis, ela se organiza como uma pessoa jurídica e, portanto, ela tem, fazendo uma comparação com empresa, então ela tem, ao invés do seu contrato social, ela tem o seu estatuto, e a questão do regimento interno, ela vai ter a Constituição interna. Então, basicamente é isso, considerando as características da igreja como uma instituição aí sem fins lucrativos. Então, o manual da igreja, ela é uma junção de vários documentos essenciais para o funcionamento da igreja, tanto na perspectiva administrativa, quanto nas relações das funções de membresia, quanto na manutenção da fidelidade à sua missão, à sua visão, como também da manutenção da disciplina eclesiástica e dos princípios básicos relacionados à questão do culto. E todos os organismos, portanto, que a igreja institui, são regidos por esse manual. Nós vimos numa primeira aula lá, a Introdução à Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi uma aula única, onde nós fizemos aquela divisão entre o organograma da igreja local, a divisão da igreja local entre conselho, junto diaconal, sociedades internas e tudo mais. Depois o organograma de um modo geral, então igreja local, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, as autarquias e tudo mais. Então, toda essa estrutura organizacional da igreja é regida, portanto, pelo manual presbiteriano, tá certo? Então, esse manual, ele é aprovado pelo Supremo Concílio da igreja. Então, as igrejas, elas podem propor mudanças, dentro da Constituição,
isso tem que passar pelo presbitério, o presbitério aprovando, isso manda lá para o sínodo, o sínodo aprovando, manda lá para o Supremo, ou o próprio presbitério pode encaminhar para o Supremo. O Supremo, tratando do assunto, achando válido, ele pode fazer uma consulta nacional para mudança, e aí manda para todos os presbitérios, e aí o presbitério tem que mandar para todos os pastores, para todas as igrejas, o assunto em pauta é esse, vota, e aí o presbitério então colhe todas essas informações, manda para o Supremo Concílio para fazer alguma mudança numa perspectiva de plebiscito, vamos dizer assim. Agora, quando as questões são mais tranquilas, o próprio Supremo Concílio ele tem poder, considerando a representatividade da igreja presbiteriana, de tomar as decisões e até mudar algumas questões relacionadas à própria Constituição dela. Tá? No nosso caso, esse manual, né, ele foi aprovado em 1950, é lógico que já ocorreram várias emendas e mudanças, né? Mas a base constitucional continua a mesma desde 1950, tá certo? Foi reunido lá na Igreja Presbiteriana do Alto Jequitibá. Mas vamos lá. Vamos tratar de algumas siglas importantes quando você vai começar a estudar o manual. Depois nós vamos ver a divisão do manual, mas antes eu quero tratar já de algumas siglas. Separei algumas aqui. Algumas até parecem partido político, né, mano? Mas são siglas que no dia a dia da igreja, nos documentos da igreja, você vai encontrar com muita frequência. Então você tem o CI, que é a Constituição Interna da IPB, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o primeiro documento do manual. O manual, então, são vários documentos. O primeiro documento dele é a Constituição Interna da Igreja, que é, então, chamado de CIPB. Né? Se você que leu lá, pegou o manual, né, o PDF lá, você tem Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é o primeiro documento que você vai ter dentro do manual presbiteriano, que vai tratar da função da igreja, da missão, como que recebe membro, como que ordena pastor, qual que é a relação do presbítero com o pastor, relação da junta diaconal, as sociedades internas, ou seja, tudo o que rege o funcionamento da igreja vai estar dentro da Constituição, que a partir de agora a gente vai chamar de CIPB, tá? Então, nos documentos, se você vê lá, CI, Constituição Interna da IPB, Igreja Presbiteriana. Alguns vão citar só CIPB, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nos documentos, geralmente, você vê o C e o I, que é a Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois eu mudei a cor lá, para que não confundisse na hora que você olhasse o slide, que é o CD, né, que não é o DISC Company, não é nada disso. É o Código de Disciplina, que é o segundo documento dentro do manual, que vai tratar das questões relacionadas à aplicação da disciplina aos membros da igreja, aos pastores da igreja e aos concílios da igreja. Então, dentro da igreja presbiteriana, o membro comum ele pode ser alvo de disciplina, a liderança também, o pastor também pode, e também as instituições. A igreja pode ser alvo de disciplina, o presbitério pode ser alvo de disciplina, o sínodo, né? Então você tem todo um mecanismo que acaba gerando aí aplicação até não só sobre indivíduos, mas até sobre os concílios, né? Nós já tivemos alguns casos, né, na história aqui do nosso presbitério de igrejas que foram interditadas e foram disciplinadas justamente porque a liderança não estava agindo de conformidade com o padrão presbiteriano, né? Pastores já foram alvos de tribunais e foram também disciplinados por conta de condutas, né, contrárias ao princípio padrão bíblico. Depois, quando a gente for mencionar alguma coisa do Código de Disciplina, a gente traz aí algumas particularidades. Um terceiro documento que você vai encontrar aqui dentro do manual é chamado aí de PL, que é Princípios de Liturgia, né?
que vai, de um modo bem simplista, de um modo bem conciso, né, trazer aquilo que nós já defendemos como confissão de fé, aquilo que cremos como doutrina, em algumas questões específicas, né, relacionado ao culto, relacionado à visitação, relacionado à ordenação de pastores e tudo mais. Então, você tem um princípio de liturgia que é bem sintetizado, mas que trata de todas as questões relacionadas ao serviço a Deus. Então, ofício fúnebre, batismo de criança. Então, o princípio de liturgia ele vai trazer um padrão de como que deve ser feito cada prática dessa, né? Além do princípio de liturgia, nós temos um documento, um livrinho na Igreja Presbiteriana, que chama Manual Litúrgico. O manual litúrgico não faz parte do manual presbiteriano, tá? O manual litúrgico, o que é? É um livro que foi feito para jovens pastores, trazendo, inclusive, as orações prontas, né, para cada ponto do princípio de liturgia. Então, ele traz um modelo, para você saber. Esse modelo de oração de adoração, então ele faz lá um modelo de oração de adoração. Se de contrição, ele faz. E aí, para cada situação. Então, culto público, ele traz um modelinho lá. Ministração de Santa Ceia, ele traz lá 2, 3 modelinhos, como que o pastor pode fazer. Batismo infantil, 2, 3 modelos, como que o pastor pode fazer. Aquelas perguntas, né, que a gente faz, né, para profissão de fé, para batismo infantil, para os pais, em consagração aos filhos através do batismo infantil, cerimônia matrimonial, né, traz um modelinho. Então, o manual litúrgico é uma coisa, que é mais um livro para auxiliar a vida daquele que está começando, porque o seminário não te ensina nada disso. O cara te ordena e você se vira, meu amigo. E você vai correndo atrás. Então, fizeram o manual litúrgico. Só que o manual litúrgico não está dentro do manual presbiteriano. O que está dentro do manual presbiteriano é o princípio de liturgia, né? No caso do presbítero regente, existe algumas situações que o presbítero regente ele pode ministrar, né? Então, por exemplo, ordenação de pastores. Lá no manual de liturgia vai ter como que você faz a ordenação. Então, às vezes você vai para o presbitério te coloca como relator para a ordenação do fulano de tal. Meu Deus, como que eu faço isso? Aí está lá, tem um modelinho, tal. Então, para aqueles que gostam, é um material interessante para às vezes ter. Casamento, presbítero pode fazer? Pode. Porque dentro da igreja protestante, casamento não é sacramento. Então, na ausência de um pastor, o presbítero regente pode ministrar o casamento? Pode, né? Ele só não pode exercer o casamento, fazer a cerimônia matrimonial com efeito civil, né? Não, é oração só, não se aplica a bênção, né? Geralmente aí faz uma oração. Mas o presbítero regente ele pode ministrar isso em alguma situação. E ofício fúnebre, né? A mesma coisa. Então, o pessoal vai, mas como que eu vou fazer isso? Então, compra lá o manual litúrgico lá, que aí você vai ter um modelinho lá, como que você faz. Abre. Uma questão legal. Uma questão legal. A lei, ela reconhece aqueles que foram ordenados para as questões religiosas ou sacerdotais, né? Por conta até da influência católica, né? Então, e mesmo porque antes do casamento civil, quem fazia todo esse trâmite era a igreja, né? Então, a lei civil reconhece essa atividade aí litúrgica e confere à igreja essa autoridade, mas debaixo da autorização
do próprio Estado. Então o Estado concede uma habilitação para os noivos, e dentro dessa habilitação, inclusive prevista que quem vai fazer, então, é o ministro da igreja tal, assim, 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 aí já vem já estabelecido. Tá? Agora, o casamento religioso, a cerimônia religiosa, aí o presbítero regente pode fazer, como ofício fundo também pode fazer. Ele só não pode exercer questões de sacramento, né, sacramentais. Então, o batismo não pode, o batismo infantil não pode, a ministração da Santa Ceia não pode, a bênção apostólica também não, porque aí caracteriza essa perspectiva já de ordenação específica para isso. Tá? Então, dentro do manual nós vamos ter o princípio de liturgia. Se você quiser conhecer como que eu colocar isso em prática, aí você tem que ter, ou pelo menos buscar, e deve ter isso em PDF também, né? Deve ser fácil achar, manual litúrgico. Tá bom? Aí você tem algumas outras siglas, né? O Santa Catarina aí, na verdade, é Supremo Concílio, né? Então, Supremo Concílio da IPB, que é o órgão máximo administrativo da denominação. Aí você tem o CE, é Comissão Executiva da IPB. Como que funciona? O Supremo Concílio é a reunião de todos os delegados. Lembra que nós já tratamos isso na aula lá de introdução ao IPB. E aí, então, você tem lá 1.500 delegados lá. Aí, quem vai presidir a reunião? Quem que vai secretariar a reunião? Tá. Então, elege-se a comissão executiva. Presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, tarará, taraná. E essa comissão executiva, que é a diretoria eleita, por 5 anos, né? 4 anos no caso do Supremo Concílio, eles que vão também, junto com os presidentes dos sínodos, que aí forma a comissão executiva completa, tratar das questões entre as reuniões. Então a reunião do Supremo Concílio é de 4 em 4 anos. E se acontece algum pepino nesse período, o que faz? A comissão executiva, que foi eleita pelo Supremo, então representa o Supremo, mais os presidentes dos sínodos, que já é representante da igreja local no presbitério, representa o presbitério, ou seja, essa é a ideia da representação. Aí então eles se reúnem de 2 em 2 anos para tratar dessas questões. Além disso, no Supremo Concílio você tem também uma comissão permanente de disciplina, para julgar as coisas que porventura dentro daqueles 4 anos aparecer. Então esse grupo está lá, tanto no sínodo como no Supremo Concílio, já tem um grupo específico para tratar dos recursos sobre disciplina. Maurício. Tá, pergunta do Maurício aqui, pessoal que está nos acompanhando aí, é que se na comissão executiva do Supremo Concílio, ou do sínodo, ou do presbitério, é só pastores. Não. A igreja presbiteriana, nas questões conciliares, o presbítero regente tem o mesmo pé de igualdade que o presbítero docente, que o pastor. Então, ele sendo representante da igreja local, ele tem todos os direitos, ele pode ser eleito presidente do Supremo Concílio, um presbítero. Nós já tivemos isso já. Então, o presbítero acaba sendo eleito lá o moderador da reunião, da maior reunião da denominação. No nosso caso aqui, então, nós já tivemos vários presbíteros, né? No próximo presbitério, o presbítero Melo, ele foi presidente, foi eleito presidente do presbitério. Mas você tem aí vários outros presbitérios que são presbíteros que acabam assumindo e, como já disse, nós tivemos já um caso de presbíteros chegarem a ser o moderador do Supremo Concílio, presidente da igreja. Né? Que dentro da igreja presbiteriana, o que é o presidente? O presidente é o cara que manda. Não. Dentro da igreja presbiteriana, por ser uma igreja representativa, ele é o cara responsável por ser o moderador da reunião. Então é ele que vai definir a pauta, é ele que na hora que tiver as discussões vai dar a palavra para um, vai dar a palavra para outro. É ele que vai gerenciar a reunião. Tanto que
O voto dele é um voto como qualquer um outro. Hoje em dia, já por jurisprudência, está tendo até uma situação constrangedora, porque o cara vota e depois, se dá empate, ele pode votar de novo. Então tem criado até uma certa discussão dentro da igreja e tal. Até muito tempo atrás o entendimento era que o presidente nem votava. Ele só votava no caso de voto de Minerva mesmo. No caso que desse empate, então ele poderia votar. E se ele quisesse votar, ter voto realmente naquela causa, o que ele faz? Ele pega e passa a presidência para o vice-presidente. Né? Então vamos fazer uma situação hipotética. Está lá o Mauro é o presidente, o Maurício é o vice-presidente. Aí vai discutir um assunto que o Mauro quer votar. Aí que a Constituição permitia? O Mauro falou: Maurício, assume aqui a presidência, porque eu quero discutir esse assunto e quero ter direito a voto a esse assunto. Era algo totalmente permitido. Então, e principalmente se ele era contra o vice-presidente, né? Se ele sabe que o vice-presidente já é de um lado e ele é do outro, ele já joga o vice-presidente para assumir a coisa, porque aí o vice-presidente não vota e ele vota a favor. Então, ele já tira um voto do lado de lá e aumenta um dele. Acontece, né? Às vezes coisas simples, né? A cor da igreja, vamos votar que cor nós vamos pintar a igreja. A igreja presbiteriana não funciona assim, é tudo representativo. E aí o cara, que a minha mulher já avisou lá que tem que ser vermelho, então eu quero votar no vermelho. Né? Então ele punha o vice-presidente para votar. Agora, tem situações, são situações sérias, né? E que às vezes acontecia isso. Mas é a regra do jogo, a regra permitia, então vamos lá. Hoje não, hoje ele vota e se der empate, ele vota de novo. Isso ainda está em discussão, é uma situação não é tão antiga, é coisa nova, né? Inclusive já deu bochicho no presbitério, já uma situação dessa, porque o cara acaba votando, né? E o sistema presbiteriano é um sistema tão seguro, mas ao mesmo tempo o pecado humano é fantástico, né? Porque ele arranja meios para seguir. Então, um exemplo, no presbitério, todos os pastores do presbitério são membros do presbitério, então eles têm direito a voto. E as igrejas têm direito de mandar um representante cada uma. Não importa se uma igreja tem 30 membros e a outra tem 3.000 membros. Vai mandar um representante. Só que o que acontece? A igreja que tem 3.000 membros, ela tem uma arrecadação maior, ela vai lá e contrata 10 pastores auxiliares. Aí chega no presbitério, ela tem 12 votos. O pastor presidente, os 10 pastores auxiliares e mais o representante. Então, dessa forma, o que acontece? A igreja que tem mais membros acaba sempre ganhando e sempre a inclinação dela prevalecendo dentro de um contexto de presbitério. E às vezes você tem uma igreja pequena que é fiel, que está ali, né? Só que é uma cidade pequena, uma igreja pequena. Tem lá o pastor, o representante. Aí são 2 votos contra 12. Como que você ganha? Nunca, não ganha. E aí você vê as questões que o presbitério deveria fazer, não fazendo, porque a função do presbitério, então, quem que acaba sendo eleito? Você acha que o representante da igreja que tem 30 membros ou da igreja que tem 3.000 membros? Quem que você acha que vai ser eleito? O cara já chega com 12 votos, o outro chega com 2. Como que você muda isso? Então, essa é uma situação que, infelizmente, acontece na igreja. Né? É uma briga, inclusive, minha dentro da igreja, porque os caras já chegavam prontos. Isso aqui é imoral, irmãos. Mas, na igreja, de vez em quando acontece. Como acontece também no conselho. Né? O conselho... Agora com rede social, o conselho faz o grupo do WhatsApp dos presbíteros e deixa o pastor de fora. E aí eles tratam no grupo dos presbíteros que vão puxar o tapete do pastor. Aí alguém lá, não, gente, não vamos fazer isso. Não é a maioria, nós estamos fechados. Nós vamos para a reunião do conselho e hoje nós vamos pôr a faca no pescoço desse cara. Nós vamos acabar com esse cara aqui. É hoje, hein? Não, tá tudo certo? Tá tudo bem. Aí vem os lobos, tudo com pele de cordeiro, tudo...
Ô, reverendo, da paz, meu irmão, tudo bem com o senhor está bem? Mas já o punhal já afiado, já durante a semana, já tudo pronto. Isso é imoral, isso aí é coisa de descrente, isso é coisa de pilantra, né? Isso é coisa de cara que é ímpio, né? Você vê essa manipulação. Então, acontece. E em última instância, a culpa é de quem? Da igreja, que vota em pessoas que não têm essa situação de modelo de vida, né? E vota, às vezes, sem conhecer o cara. Ah, tem que votar em alguém? Vota. Aí essa falta de responsabilidade da igreja acaba trazendo tranqueira para dentro do conselho. Os caras formam um sindicato no conselho e o pastor se torna simplesmente um empregado, né? E aí, se o pastor tem uma posição diferente, manda embora, né? Dispensa. E assim as coisas vão. E assim a IPB anda para desgraça. E é para isso que ela está indo para lá. Porque enquanto tiver ímpio comandando, vai acontecer isso. Nós precisamos resgatar pessoas crentes, sérias, que tenham critérios, né? Padrões doutrinários, bíblicos, sérios. Porque a gente, um exemplo, eu trabalhei 10 anos em Matão. Tive várias posturas diferentes do conselho, sim, mas nunca tivemos nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema de sair da reunião, brigado, ou de ter alguma discussão na reunião. Não. Por quê? Porque os critérios eram básicos. E quando chegava numa situação de um critério onde um padrão teológico tinha que sobressair, pronto, é o padrão bíblico teológico, irmãos. A Bíblia ensina assim, assim, assado. Acabou. Até aquele que estava, né, mais exaltado. Tal. Agora, quando era questão de opinião, coisa simples, tal, aí regia o quê? Aí o amor fraternal, tal. Irmãos, então vamos deixar sobre a mesa, vamos orar mais uma semana que vem a gente trata disso, tal. Tentava desmascarar o cara, porque às vezes o cara estava fazendo isso por alguma questão pessoal, né? Então era complicado. Roberto. Uhum. Sim, sim, sim. Perfeito. Sim, sim. Agora, é sempre uma situação muito, né, tênue, né? Porque o crente sincero, ele é humilde por natureza, né? E ele fala assim, puxa vida, eu acho que tem irmãos que estariam em melhor posição, né? Então, às vezes, o cara abre mão, às vezes, de alguma situação por humildade. E o que a Bíblia mostra é justamente esse equilíbrio. Servir ao Senhor é um privilégio, né? E se eu tenho convicção realmente que o meu desejo é fazer o melhor para o Senhor, não tenho porquê, a não ser que é o seguinte, qual que seria um empecilho para você não participar? Você está em pecado, meu amigo? Então você tem que vir confessar o seu pecado, ser disciplinado e tal. Por quê? Qual que seria o empecilho? Ah, eu não tenho um conhecimento da Constituição. Isso é algo que você corre atrás e você adquire. O problema é que quando o cristão, muitas vezes, por essa postura humilde, de não querer glória para si, isso é extremamente válido. Ele acaba, às vezes, recuando, e o ímpio, que quer assumir a posição de autoridade e de poder, aí ele acaba ganhando, né? Então, a ideia é que, qual que é a perspectiva bíblica? É olhar para suas características pessoais, familiares, né? E também de dons, obviamente, mas principalmente o seu compromisso com Deus.
Compromisso com Deus. Se a gente for olhar para muitos personagens bíblicos, Roberto, todos eles tinham essa posição de ai de mim. Moisés. Eu sou pesado de língua, então chama alguém para me ajudar. Esse temor é algo que é característico do verdadeiro crente. Você pega Jeremias, mas Senhor, não parte de uma criança. Pega Isaías, ai de mim, eu sou bucu demais, eu falo coisa que não devo. Então, todo homem, ele vai, sincero, crente sincero, ele vai ter essa preocupação. Agora, o que me impede realmente de assumir um compromisso e um ministério é justamente situações ilícitas, situações que me colocam na prática de vida de pecado. Aí, então, isso aí, realmente, o cara tem que examinar e falar, ó, eu não sirvo. Né? Pois não. Sim, sim. Não, eu sei, eu entendo, mas eu aproveitei já para trazer até outros assuntos. Agora, nesse caso, aí entra justamente essa postura dentro da formação de liderança, né, de você dar oportunidade. O Marco, ele já sabia, já fez o curso, já conhecia o material, tarará, tem facilidade, já fez isso outras vezes. Fez o curso de dons, né, a gente trabalhou com isso, fez um curso de evangelismo. Quer dizer, não é, o pastor pôs o cara porque o pastor gostou do cara. Não. O Marcos, ele andou, ele tem um processo aí conosco. Está preparado? Beleza, então vai. Aí o que acontece? Dentro da formação de liderança, você acaba indicando para a igreja, falou, ó, essa pessoa tem esse tipo de dom. Significa que essa pessoa tem que ser presbítero? Não necessariamente, ela pode ser um professor, simplesmente. O dom dela é de mestre. Ponto. Não é porque o cara dá aula que ele tem que ser presbítero. Não é porque ele não dá aula que ele tem que ser presbítero também. Hoje em dia, graças a Deus, tem um monte de pastor aí, mas vamos lá. Sim. Claro, por isso que tem que ser apto para ensinar. Ele tem que ter essa habilidade. E essa habilidade, o que acontece? Ela não é sobrenatural, ela é aprendida. A questão do ser apto para ensinar é algo que pode ser aprendido. Você tem inúmeras pessoas, por exemplo, que têm facilidade, por conta da personalidade e tudo mais, de falar em público. Tudo bem. Só que se ela não correr atrás do conhecimento teológico, ela vai vir falar em público, vai falar muito bem em público, mas vai falar besteira. Então, o que adianta? O apto a ensinar é algo que é possível você correr atrás. Então, é essa que é a questão. Não é um limitador. Você nasceu sendo professor? Aí você foi atrás, dá umas escorregadelas, dali a pouco, opa, peguei a experiência, o negócio funciona. É assim. Pois não, Léo? Sim. Claro, o, a questão de convívio. Claro. Porque senão o pior crente é o crente domingueiro. Porque o crente de domingo, ele vem sempre arrumadinho, cheiroso, tomado banho, feliz com a mulher. Porque o dia que ele está brigado, ele falta. O dia que deu rolo lá, que o trem deu zebra,
Aí ele falta. Aí o dia que ele vem bonitinho, vem com a mãozinha dada com a mulher, cumprimenta todo mundo, brinca com todo mundo, ri com todo mundo, porque está dentro do ambiente. Agora, porque o convívio, na hora do bicho pegar, que você vai ver? É no mutirão que você conhece a personalidade do cara. Entendeu? É no dia a dia que você conhece o cara. Aí, meu amigo, qualquer obrigação de cada um. Para a gente bater nisso aqui, abra a Bíblia lá, inclusive no texto que a gente, na sequência, né, que nós vamos trabalhar nesse próximo domingo, que é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, o verso 2. Eu vou ler aqui por causa dos irmãos da internet aqui. Deixa eu ver como que eles estão aqui. Então, o Mateus aí, o Paulinho. O Marco está aqui também. Beleza. Então vamos lá, ó. Capítulo 2, verso 2. O que Paulo vai dizer para Timóteo? O que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja, fazia parte da tarefa de Timóteo preparar homens que são aptos para ensinar, que está escrito aqui? Não. Mas que são o quê? Fiéis e idôneos. Que são crentes e têm um bom testemunho. Esse é a grande característica de um homem para ser alçado para trabalhar para o Senhor. As outras questões, a instrução, ele vai receber de Timóteo ainda. Timóteo vai passar, inclusive Timóteo vai passar para esses homens aquilo que ele recebeu de Paulo e de outros testemunhos a respeito da instrução de Paulo. Então, o grande foco, tanto em Tito, em 1 Timóteo, quando trata lá das qualificações para exercer o presbiterato, o diaconato, o foco sempre o cara tem que ser crente e tem que ser idôneo. Cheio do Espírito Santo de Deus, lembra lá de Atos 6? Né? O capazes, que nós vemos lá em Êxodo 18, ou até mesmo nas qualificações, é algo que dá para correr atrás. Então, isso não pode ser empecilho. Agora, se o cara não é crente, não é fiel, opa, está fora. Então, o seu autoexame tem que ser nisso. Eu sou um cara crente, sou um cara fiel. Eu tenho dado bom testemunho. As pessoas olham para mim e falam que eu sou um cara crente, sou um cara justo, um cara que gosta das coisas certas, que anda direito. Sou idôneo. Ou eu sou um mau caráter. Eu sou fiel. Então, é isso que vai limitar. Agora, o capaz, aí a gente tem condição de correr atrás. E outra, tem dons, irmãos. Tem gente que pensa, por exemplo, para ser pastor tem que ter dom de pastor? Não necessariamente. Se tiver, é óbvio que vai ser muito bom, mas não necessariamente. Às vezes você vai ter 2, 3 irmãzinhas da igreja que tem mais dom de pastor do que o pastor. Que é aquele questão do acolhimento, do socorro, de carregar no colo, de curar da ferida e tararará. E o pastor talvez tenha dom só de liderança mesmo. Pronto. Agora, um pastor sem dom de liderança, meu amigo, aí a igreja geme. Se o cara não consegue comandar nem a casa dele, aí geme, mas é o pastor. Agora, como presbítero, como é um colegiado, aí, meu amigo, você vai suprindo. Por isso que a igreja presbiteriana exige pelo menos 3, porque aí você vai suprindo, ciente de que nem todo mundo tem todos os dons. Ok? Mais alguma coisa, irmãos? Tranquilo? Não sei se era bem isso, Roberto, não sei se eu compreendi, mas vamos lá. Voltando então aqui, irmãos, então a comissão executiva é eleita lá pelo Supremo Concílio e mais os presidentes dos sínodos, e que pode ser tanto presbítero quanto pastores. E uma outra sigla que eu quero chamar a sua atenção é
SE. Tem a CE e o SE. Então muita gente confunde. Comissão executiva e secretário executivo. Ou secretaria executiva. Dentro da comissão executiva tem a figura do secretário executivo, que é o cara que vai trabalhar no interregno. É ele que manda os documentos, é ele que solicita isso, é ele que manda aquilo. Ou seja, o secretário executivo é o motorzinho do negócio. Geralmente o presidente ele vai trabalhar na reunião. O secretário de atas vai trabalhar na reunião. Agora, o secretário executivo, tudo que a reunião decidiu, ele tem que colocar em prática. E aí o cara vai trabalhar direto. Então, cuidado para não confundir CE com SE. Um é a comissão, o outro é uma função. Não. Dentro da comissão executiva, por exemplo, o cara tem a sua vida particular. Não, existe, por exemplo, algumas funções que vai acabar de uma certa forma exigindo que o cara tenha tempo, disponibilidade de tempo para exercer aquela função. Né? Você pega o secretário executivo, por exemplo, é um cara que tem que ter tempo. Então, às vezes, isso se torna um impedimento para alguém assumir esse cargo. Cara, ó, eu trabalho, tenho filho pequeno, né? Moro em tal cidade, trabalho em tal cidade, como que eu vou? Eu não tenho tempo. Então, essa função eu não posso pegar. Então, às vezes, se torna um impedimento e a pessoa vai, aquilo que o Roberto falou, fazer a sua autoavaliação. Porque não adianta nada ele assumir esse negócio, né, e depois não ter condições de executar. Né? Assumir por assumir e depois ficar pedindo para o outro fazer pelo aplicativo. Se você assumiu, então vai atrás. Né? O tesoureiro, o cara tem que fazer todos os pagamentos da igreja presbiteriana. Ué, o cara não tem tempo. Então você não assume isso. Então você tem que ver. Mas a maioria tem os seus trabalhos, tem as suas qualificações. É lógico que existe muita gente, alguns cargos em algumas autarquias tal, que aí são contratados. Né? Dentro da comissão executiva do Supremo Conselho, você tem o secretário do presidente, alguém contratado. Você tem, dentro da secretaria executiva, você tem lá a secretária, você tem o cara do xérife, você tem pessoas contratadas para manutenção, porque o cara sozinho não dá conta de fazer. Então, às vezes, ele vai gerenciar uma equipe. No caso da autarquia, né, quando a gente era diretor da PMT, então você tem a diretoria da PMT, só que você tem os funcionários da PMT. Você tem o tesoureiro da PMT, só que você tem um setor financeiro dentro da autarquia, que tinha pessoas contratadas, que era o cara para ficar ali no dia a dia. O tesoureiro, ele só prestava relatório nas reuniões e assinava os cheques. Agora, quem que fazia os pagamentos? Tinha um cara contratado especificamente no setor financeiro da PMT para fazer esses pagamentos. Ele chegava, o senhor tem que autorizar isso, o tesoureiro ia lá e autorizava. Porque o volume é muito grande. Você imagina, nós estávamos cerca de 40 países na época lá que eu era diretor. Mandar recursos para 40 países. Quando tinha missionários que a conta aqui é simples, você faz a transferência para a conta lá, beleza. Né? Mas tinha missionários que cancelou o CPF no Brasil e só tinha conta no exterior. Então, às vezes você tinha que usar aquela West Union, né, que era para transferência de valores e tal. Aí você tinha que trocar dinheiro, tinha que ir em câmbio. Então, imagina, o cara tinha que viver só para aquilo. Então, o tesoureiro não tinha condição de fazer isso. Então, você tem o setor financeiro com pessoas contratadas e cada uma exercendo a função. Então, isso pode acontecer.
Que é o que aconteceu aqui, por exemplo, num contexto mais próximo de vocês, uma igreja grande que contratou um administrador, né? Que na minha visão não pode ser presbítero. Se amanhã depois a IPRA chegou num patamar grande, pastor, está precisando de um administrador para administrar a igreja. Contrata um administrador. Mas o cara tem voz no conselho, mas ele não tem voto, ele não é presbítero. Porque senão ele vai votar em coisas que ele tem que gerir. E aí cria a confusão que cria, porque aí o cara vota em favor de um pastor, do outro, aumenta o salarial de um do outro, dá zebra. O cara tem que estar isento. Né? Mas pela lei proíbe? Não proíbe. Mas eu particularmente tenho, por onde eu passo, tenho falado isso. E a mesma coisa, amanhã depois, o presbítero, nós vamos ter que contratar alguém para ser, sei lá, eu o quê? Amigo, então deixa de ser presbítero. Se você está precisando de um emprego, quer ser contratado, então tudo bem, assuma, mas sem a função de presbítero. O cara é funcionário da igreja de presbítero, aí vai votar o aumento de salário de funcionário. Mas eu sou funcionário e sou presbítero, e aí? Aí o pessoal fica constrangido, cara, você é funcionário, você não pode votar. Não, mas eu sou presbítero, eu tenho direito a voto. E aí? Aí vai para o grupo do WhatsApp dos presbíteros, dos presbíteros, né? Vai para lá. Aí já faz o conchavo lá, aí o pastor chega, o pastor é o moderador, ele não vota. Ele apresenta, não sei o que, aí já está, os caras deitam o braço em cima. Tudo bem? Vamos caminhar aqui então. O manual presbiteriano, então, ele é composto, como já citei, né? A Constituição, a CIPB, o Código de Disciplina, o CDIPB, o PL, que é o princípio de liturgia, e aí entra os estatutos da igreja, estatuto da igreja local, estatuto do presbitério, estatuto do sínodo, estatuto do Supremo Concílio. Tudo isso está dentro do manual. Aí você tem ainda o modelo de regimento dos concílios, o regimento do presbitério, o regimento do Supremo Concílio, o regimento da Comissão Executiva, o regimento do sínodo, está tudo dentro do manual, o modelo. Aí modelo de estatuto, estatuto do presbitério, estatuto da igreja local. E aí você tem o modelo de regimento interno para a junta diaconal, né? Que era algo aí que não tinha, que a gente, né, dos diáconos, tanto queriam brigar para ter, e o conselho não queria ter. Tem que ter, já existe no manual, porque é assim que funciona. O conselho ele não tem autonomia para dizer, eu não vou seguir o regimento do presbitério nesse presbitério. Não, meu amigo, você está ligado à denominação, à igreja presbiteriana, o manual é esse, o modelo é esse, você tem que se adequar a isso e pronto, acabou. Aí aqui a gente tinha dificuldade com os caras, não. O cara queria fazer o sistema batista. Aí vai. Pô, mas nós temos um regimento. Não, mas aqui não funciona. É só querer colocar que funciona. E ainda você tem o regulamento sobre livro de atas e modelo para confecção de atas eletrônicas. Tá um atal a mais aí. E atas eletrônicas, tanto confecção de atas e atas eletrônicas. Hoje em dia, a ata manuscrita, geralmente quase ninguém mais usa isso, né? É tudo eletrônico, mas pode ser que lá nos rincões aí ainda do país, pessoas não têm um computador, não tem não sei o quê, então ainda usa o manual. Por isso que ainda tem a confecção de atas e a confecção de atas eletrônicas. Ali traz tudo. Qual que é a margem que tem que ter, qual o tamanho da fonte que pode usar. Pastor, nós não podemos fazer uma ata florida. Não pode, cara. Existe um modelo, não pode fazer uma ata florida. Não pode usar a fonte cursiva, vai ficar bonito. Lucida? Sei lá eu. Não pode. Existe um padrão determinado pela própria igreja, você tem que usar esse padrão. Nós não podemos fazer uma fonte, porque não é meio seco, você não pode fazer de 12 a 14, não pode ser maior que isso, não pode ser menor que aquilo. Nota de rodapé, as características são essas. Então existe já um regimento. Por que isso? Nossa, mas que chato. Imagine cada igreja fazendo de um jeito diferente. Como que você fiscaliza isso depois?
Imagine cada presbitério enviando um relatório segundo o jeito que ele quer. Como que o Supremo Concílio vai fazer a estatística da igreja? Então, essa organização é essencial e necessária. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Além do manual presbiteriano, aí esse aqui é o manual. Então nós falamos, pelo menos citamos, o nosso objetivo hoje é só citar o que tem aqui dentro. Então esse é o manual. Além do manual, existem outros documentos que compõem aí a estrutura documental e governamental da IPB. Quais são? Vamos lá. De 4 em 4 anos você tem as reuniões do Supremo Concílio. Então as decisões do Supremo Concílio e as decisões da Comissão Executiva do Supremo Concílio, quando eles aprovam mudanças lá, essas resoluções, elas são notificadas a todas as igrejas, através do jornal Brasil Presbiteriano, por aquilo que nós chamamos de digesto. O digesto, ele vai reunir todas as decisões da igreja desde o começo dela. Então são vários volumes de digesto. Tem resoluções que já estão lá, mas que mais para frente já foi tomada outra decisão diferente. Então, esse digesto ele tem impresso. Geralmente o presbitério adquire isso e vai comprando os volumes que vão sendo acrescentados. E ele vem com um índice remissivo, né, sobre temas. Então, o que o Supremo Concílio já decidiu sobre membros que fumam? Pastor, nós tínhamos um presbítero que fuma cachimbo. O que nós vamos fazer com esse cara? Opa, está no manual? Não, não está. O manual não fala o que faz com o cara que fuma e o que não fuma. Ah, mas isso já foi tratado no Supremo Concílio? Já gerou jurisprudência? Já gerou jurisprudência. Então vai lá. Hoje você tem aquele I Calvinos, né Paulo? Você tem um aplicativo que tem dentro desse Calvino, tem tudo que tem no manual. E tem também o digesto e todas as outras questões relacionadas àquilo que você precisa para saber, para tomar as decisões. O que acontece? Chega lá no presbitério, você é representante do presbitério. O presbítero da igreja foi nomeado como representante do presbitério. Aí chega lá no presbitério, o presbitério fala assim, você vai trabalhar na Comissão de Legislação e Justiça. São várias comissões, está tudo aqui, se você quiser ver lá no regimento do presbitério, você vai saber. Vamos supor que você cai lá na Comissão de Legislação e Justiça. E aí você tem uma situação nova para tratar. Vamos pensar em uma situação nova. Pastor, tem uma moça que quer casar na igreja e ela quer que a tartaruga dela traga as alianças. O bichinho de estimação dela, o pet dela, é o sonho dela, desde pequenininha. Tanto é que ela ganhou essa tartaruga, tinha 2 anos de idade, quer que a tartaruga entre trazendo aliança. E aí, pode ou não pode? Hã? Dá tempo. Então, uma coisa ridícula e tal. Você tem algum padrão bíblico, tem critério e tal, mas chega um documento da igreja, do Zé Ruela, o conselho perguntando o que se faz numa casa dessa. Pô, já fala que não pode e pronto. Não, a mulher é da família mais rica da igreja, é a filha do presbítero emérito, a neta do presbítero emérito, aí leva para o presbitério. Aí você chega lá, você fala, meu Deus, e agora? Não é simplesmente a minha vontade aqui, é lógico que é a minha vontade e tal, mas eu tenho que ter fundamento. Então aí você tem que conhecer bem a Constituição da igreja e ter esses mecanismos disponíveis para pesquisar. Vamos ver se já aconteceu alguma coisa semelhante a isso nos anais da igreja presbiteriana. Aí você vai lá no índice, pesquisa, você vai ver que tem. Né? Aí vai para as decisões e você começa da última para a primeira, porque a última é a que está em vigor. Então você chega lá e vê na última, como o casamento, apesar de não ser um sacramento, tem que respeitar as características de um culto e a introdução de qualquer animal ou objeto que não esteja dentro do padrão dos princípios reguladores do culto, não pode participar. Pronto, aí você tem argumentos teológicos, documentais, de decisões de jurisprudência para dar uma resposta para a igreja que perguntou se podia entrar a tartaruga ou não. O jabuti lá, sei lá.
Não é? Porque imagine se cada um chegasse lá na Comissão de Legislação e Justiça e fosse tratar do assunto segundo o que ele acha. Como que seriam as decisões? É o que acontece hoje. Os presbíteros e os pastores estão tão mal preparados que eles chegam nas reuniões e aí eles votam de acordo com o coração. E não de acordo com os critérios, e não de acordo com a lei. E aí você vê, mas tem um presbitério lá e não sei na onde que deixou entrar uma anta. É um poodlezinho, entrou um poodlezinho adestrado, ainda pulando. Aí você fala, meu Deus do céu. E aí o presbitério aprovou um negócio desse. Por que o cara aprovou um negócio desse? Porque falta conhecimento. O cara votou de acordo com o coração, não de acordo com os critérios. Então, nós precisamos de uma liderança que esteja bem fundamentada nos assuntos. Porque vai surgir cada assunto, irmãos. Tem hora que você pega lá o índice remissivo do digesto lá, dá vontade de rir, porque tem umas coisas lá que você fala, não é possível, o cara está perguntando umas coisas dessas. Mas tem, tá? Vamos lá. Nem sempre. Nem sempre. Existe um padrão. Quando vem da igreja local, ela tem que seguir. Quando vem do presbitério, tem que seguir. Senão ela vai direto do presbitério, não precisa passar pelo sínodo. E tem situações que vêm das autarquias. Da Federação Nacional de Mocidade, Federação de UPA, Federação da SAF, que não passa pela igreja. Vem direto porque elas fazem parte já do organograma do Supremo Concílio. Né? As autarquias. Tá? Então nem tudo passa. A segunda? Existem dois tipos de reuniões. Né? Existe a reunião ordinária, que é pauta aberta. Então, por exemplo, nós chegamos na reunião ordinária do presbitério. Eu posso simplesmente abrir minha bolsinha lá, arrancar um documento. Eu tenho um documento para entrar. E apresento ali na hora, e o representante da igreja é a mesma coisa. E existe a reunião extraordinária, que é pauta fechada. Então, o que acontece? O presbitério determina, olha, todos os assuntos para a reunião do mês de agosto têm que ser enviados os documentos até o dia 31 de julho. Os documentos que chegarem ou forem carimbados no correio com data posterior a essa não vão entrar nessa reunião. E aí é pauta fechada. E aí, com essa pauta fechada, alguns presbitérios que são mais organizadinhos, aí ele já te passa, a reunião é dia 30 de agosto, então ele já te passa qual que é a pauta que você vai ter. No Supremo Concílio, o que eles fazem? Pode entrar documento na hora dos representantes lá, apesar que tem uma certa dificuldade para isso. Mas geralmente eles vão recebendo esses documentos que vão sendo enviados pelos presbitérios, eles vão juntando. E aí eles publicam isso. É um gasto assim, até exorbitante. E que ninguém lê, que é impossível ler. Então você chega lá, você é um delegado, imagina, 1.500 delegados. Você chega lá e te dá uma pastinha com 3, 4 ou 5 brochurão assim, ó, cheio de documento. Pra você ler. Que jeito. Então, mas tem, aí vai estar disponível, eles vão disponibilizar, apesar do gasto, eles vão fazer isso. Aí você chega lá, aí fala assim, está tratando do quê? Aí geralmente o relator da comissão fala, nós vamos tratar, aqui a nossa comissão é comissão de nomeações. Essa comissão vai nomear quem que vai ser o diretor da PMT, quem que vai ser o membro do Conselho Fiscal do Mackenzie, quem que vai ser do Tribunal de Recurso do Supremo Concílio, tal. Tem lá 300 coisas para você nomear lá. Aí fala assim, então, para nomeação, para
representante do Conselho Fiscal do Mackenzie. Então nós temos documentos da página 112 a 320. Aí você vai lá, está lá. Documento da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, indicando o Léo para ser. 2. Documento da congregação, indicando o Zé Maria. Documento. Para com isso, gente, vamos votar. Aí cada um vota daquele cara que conhece na hora, indica lá. Tal. Não dá para ler, você tem 300 indicações, às vezes 1000 indicações para um cargo. Então você pode até. Estou falando da comissão de nomeação. Agora, existe comissão de legislação e justiça. Aí assuntos relacionados e tal. Aí você tem, o cara que vai para lá, ele já tem que ter uma experiência, tanto no presbitério, no sínodo, de tratativas constitucionais. Porque se o cara for chegar lá para ver o que a Constituição diz mesmo, pegar o manual, o cara vai passar por cima dele. E aí, o máximo que você vai fazer é pegar esses calhamaço lá. Qual que é o documento que nós estamos tratando? É o documento da Igreja Presbiteriana de Patos de Minas, perguntando se o pastor pode casar pela 8ª vez. Opa, vamos ver. Aí você pega o documento e lê o documento, e aí então vamos tratar. Então vamos pegar tudo que a Igreja Presbiteriana já falou sobre novo casamento do pastor. Aí pega, discute, vai ter gente ali que vai defender até o 18º casamento, tal, vai. Aí, tá, o que o relator faz? A votação, aí o relator decide, então, que pela votação permite o cara casar pela 8ª vez, mesmo sendo divorciado. Chega para o plenário. Quanto ao documento tal relacionado à igreja lá de Paz de Minas, solicitando, a comissão, o relator da comissão é favorável à solicitação. Aí alguém do plenário fala assim, não, mas eu quero discutir esse negócio. Aí abre-se inscrições. Aí, dependendo do assunto, meu amigo, faz uma fila dos 1.500 lá, 200 quer falar. Aí põe lá. 200. O secretário anota o nome de cada um, vai. Então aí, ó, gente, então nós vamos dar 15 segundos para cada um, 30 segundos para cada um. Aí o cara chega. Não, porque a Bíblia diz isso, a Constituição diz aquilo, tem que deixar os 200, 300 falar. Aí o presidente, todo mundo falou tal. Aí eu falei, não, fulano citou tal coisa, eu tenho direito de resposta. Então dá direito de resposta para fulano. Aí alguém fala, não, mas eu sou da Igreja de Paz de Minas e não é bem isso que está aí no documento, não. E eu gostaria de falar, então vem cá, explica aqui e tal. Aí isso aqui. Aí, depois de tudo isso, 3 horas da madrugada, já do 4º dia, aí então vamos colocar a votação. Aí alguém levanta, não, está com questão de ordem. Nesse horário que eu estou com sono, eu não tenho condição de votar esse assunto tão importante, não. Vamos deixar isso para amanhã. Aí o outro fala, eu concordo. Aí, então tá bom, então vamos, aí tem que votar primeiro a solicitação última. Aí quem então está aqui favorável para suspender por causa do sono? Aí conta. Não, perdeu. Então vamos votar agora, vamos votar de novo. Aí vai, aí fica, cara, complicadíssimo. Tanto é que a reunião do Supremo Concílio, geralmente, são 7 dias, né? Uma semana lá, e não acaba com o assunto. Por isso que tem a comissão executiva. Aí o que acontece? A comissão executiva, dependendo de quem foi colocado lá, o cara sabe os assuntos que são assuntos mais interessantes para a igreja. Aí o que ele faz? Ele só coloca na pauta de votação aquilo que é café com bolacha. E deixa os assuntos mais importantes para a comissão. Porque a comissão já é um grupinho mais selecionado. Aí a comissão usa desse mecanismo para fazer isso. Aí decide. Comunica para a igreja fala, não é possível os caras votar isso. Aí dali 4 anos, aquele assunto já está lá, já tem mais 200 mil documentos, porque a comissão executiva tratou de um assunto que era de interesse nacional
num contexto de comissão executiva e não do Supremo. Aí vai. Só para você ter uma ideia, teve um assunto na igreja presbiteriana que demorou 103 anos para ser discutido. A questão da maçonaria. A maçonaria desde 1903, quando foi o cisma com a IPI, foi tratando, só foi bater o martelo sobre a situação da maçonaria na igreja em 2006. Não é, cara. É complicado. Era. Então, o que acontece? Imagina, arrastar um negócio por 103 anos. Mas acontece. Então, é um sistema bom, só que ao mesmo tempo ele é moroso. Às vezes, tem situações que precisa ter mais agilidade, tal. E se não tiver integridade do indivíduo, essa mesma morosidade você traz para dentro do conselho. Quer ver um exemplo? Você tem lá 5 presbíteros e o pastor. Aí nós temos que tratar do assunto tal. Aí, o cara é presbítero, ele foi eleito, mas ele falta mais que tudo nas reuniões do conselho. A cada 3 ele vai em uma só para não ser caçado. Aí você traz o assunto, aí um outro presbítero lá que é contrário àquele assunto que você está trazendo, ele fala assim, mas hoje faltou o presbítero tal. E ele seria muito importante se ele estivesse na reunião. Aí o pastor é crente, aí o cara fala, tá bom, então vamos colocar em votação. Irmãos, é um assunto necessário, a gente precisa tomar a decisão disso o mais rápido possível. Eu acho que a figura do fulano, que não está hoje aqui, se fosse tão importante para ele tinha feito um esforço para vir hoje aqui. Mas já que ele não veio, já o pedido do colega aqui, para a gente colocar em votação, quem então prefere deixar para a próxima? Aí já no grupo lá do Satã, já estava decidido. Aí eles com cara de piedade tal, pede para um votar contra, só para não ficar muito feio. Aí falou, pastor, então deixa tal. As reuniões são de 3 em 3 meses. É lógico que você pode marcar reunião toda semana, mas não pode passar de 3 meses. Então aí o conselho fala, pastor, a gente tem tantas coisas, tem um presbítero que mora fora, um outro que viaja muito. Então o senhor mantém de 3 em 3 meses. Aí quer dizer, você já perdeu essa votação, daqui 3 meses você vai tratar do assunto. Aí o cara que tinha que trazer um relatório naquela reunião importante para tomar aquela decisão, o cara não vai no dia. Aí fala, pô pastor, mas nós tínhamos designado o presbítero Zé Ruela para trazer um relatório. E hoje ele faltou, não veio. Então nós estamos prejudicados para tratar desse assunto porque não veio o relatório. Mas você como secretário, você não pediu o relatório? Eu esqueci. Aí mais 3 meses. Aí depois de mais 3 meses, aí o cara chega e fala assim, pastor, o rapaz que eu fui fazer o relatório, ele disse que já não é mais aquilo que ele falou. Era um orçamento, o relatório precisava, mas já passou 6 meses, então ele já não segura mais o relatório que eu estou apresentando, ele já não está valendo mais. A gente precisa renovar para a próxima reunião. Aí o que você faz com uns caras desses? Eles não querem ver o negócio funcionando e não querem deixar o pastor trabalhar. Então, se o cara não for idôneo, meu amigo, se o cara não for crente, ele trava todo o sistema. Vamos lá para a gente terminar? O tempo já passou? Então, o Digesto Presbiteriano é mais um documento, uma série de documentos fora aí o manual. E também você tem a questão da documentação das organizações das sociedades internas, os chamados manuais das sociedades internas, que antigamente era tudo separado, né? O CP, que é a União das Crianças Presbiterianas, tinha um manual. A UPA tinha um manual, o MP é outro manual. Sabe? Aí o que fizeram? Tem o UPJ, né, está em processo aí, já teve várias igrejas já tem essa sociedade funcionando, que é de juniores. Eles põem o CP até 8 anos, aí de 9 a 12 eles põem os juniores e depois de 12 para frente os adolescentes. Então algumas igrejas já têm isso e agora está no processo para reforçar isso. Não sei se já passou nessa última reunião, eu não me atentei para isso, mas está indo em processo. Então aí hoje o que fizeram? Puseram tudo
num manual só. E ainda estão simplificando mais. Porque todas essas sociedades, irmãos, a UCP, União de Crianças Presbiterianas, a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, a UPH, União Presbiteriana de Homens, todas elas tinham que funcionar com todas as características de um conselho, vamos assim dizer, com ata, com convocação, tarará. Por quê? Porque era o objetivo de você usar as sociedades internas para ir formando liderança. Desde criancinha, o cara está acostumado a fazer reunião, ele sabe fazer uma ata, ele sabe presidir uma reunião, chega na mocidade, na UPA, ele também reforça isso, ele participa de federação no presbitério, então ele vai participar das reuniões no presbitério, depois na federação de moço, né, da UMP. Então a ideia era usar todo esse sistema para formar liderança, tanto feminina quanto masculina. As mulheres para assumir as questões da federação presbiterial de SAF, da confederação sinodal, a confederação nacional, as questões da ação social, tarará. Então esse era o modelo. Só que com o passar do tempo e essa visão de desprezar isso foi acabando tomando o corpo dentro da igreja. Então hoje, por exemplo, as sociedades não têm mais a necessidade nenhuma, acaba agilizando um pouco mais, acaba deixando o trabalho mais fluindo de uma maneira mais rápida, só que você perde a questão da formação da liderança. Hoje, para você achar alguém que sabe fazer ata dentro da igreja, não tem. Você pega 20 anos atrás, um adolescente podia, ele só não pode por causa da idade, mas ele tinha competência para fazer a assembleia da igreja, porque ele estava acostumado com aquilo. Então, até isso, infelizmente, a igreja está perdendo com o tempo. Tá? Então, hoje, esses manuais que constam do Estatuto, Regimento Interno e afins, foram unificados para todas as sociedades no Manual Unificado de Sociedade Interna, ou das Sociedades Internas. Perguntas, irmãos? Tranquilo? Então, nossa primeira aula de Constituição e Ordem fica por aqui. Os irmãos aí da internet aí, nós vamos ter um intervalinho e a gente volta para a segunda aula.